A história de José é uma história maravilhosa para nós. Apesar dela ser extremamente densa, extremamente difícil para a vida de José, todavia ela nos ensina algo muito precioso, porque ele se torna realmente um tipo de Cristo. A forma como Deus trabalha na vida desse menino, que agora já é um homem de 30 anos. A história dele no final do capítulo de número 39, no final do capítulo de número 40, termina ele dentro de uma masmorra, numa prisão, mais uma vez sendo injustiçado. E dentro dessa prisão ele encontra esses dois homens, que eram altos funcionários do rei, do caso do faraó, que também foram presos. E eles têm esses sonhos e José ele consegue interpretar esses dois sonhos. E da forma como José interpretou, assim se aconteceu. O tempo exato e a forma como aconteceu. Ao copeiro foi restituído e ao padeiro foi morto. 3 dias depois. E quando ele interpretou o sonho para o primeiro, que era o copeiro do rei, ele disse: quando tudo isso acontecer, te lembra de mim. Lembra-te de mim, porque eu estou aqui numa situação extremamente injusta. E assim como tu tem passado por uma situação injusta, porque era basicamente isso, porque ele jamais haveria de retornar ao seu posto se não houvesse uma situação injustiçada para com ele. Agora tu sabendo da situação que tu mesmo está sofrendo na pele, e que é injustiça, e tu vais te voltar de novo ao teu cargo, à tua antiga função, lembra-te de mim, porque tu tens um cargo de confiança, tu é capaz de falar ao faraó, e interceder pela minha vida, para que eu saia dessa masmorra. E a Bíblia declara que o homem consente, lembrarei de você. E assim se dá. Mas a Bíblia declara que quando o faraó ele tem o seu aniversário, 3 dias depois, ele restitui o copeiro e mata o padeiro. Estando ele restituído no cargo, aquele homem se esquece de José. E os 2 anos se passam, ele totalmente naquela masmorra e não se fala mais de José. Até que, passadas essas coisas, ou seja, 2 anos se passaram, o faraó tem um sonho. O sonho que vocês veem de que ele estava deitado dormindo e ele vê vacas gordas saindo da região do Nilo. A região do Nilo, para que vocês entendam como isso é significativo para o Egito, é que o Nilo, nas suas margens do Nilo, é extremamente férteis as terras ali. Quando o Nilo enche, transborda, há muita quantidade de nutrientes que avança para dentro das terras. Então, quando ele seca, essas terras ficam todas cheias de grande fertilidade. Então, se planta tudo e os animais, inclusive, vão para lá pastar. Mas, havendo grande seca, isso some-se da terra. Mas nada sabiam, então aquelas vacas estavam comendo, e assim acontece, ele vê as vacas gordas como um normal que deveria estar acontecendo, e de repente ele vê outras 7 vacas tão magras, tão feias, tão disformes, que engolem aquelas vacas gordas, e elas continuam magras. Ele desperta do sonho, assim, perturbado. Que sonho horrível, sonho ruim. Ele volta a dormir. Quando ele volta a dormir, ele tem de novo. É como se houvesse uma continuação no mesmo sonho. Por isso ele diz: eu tive um sonho. Ele não teve 2 sonhos, ele teve um sonho só. Então e aí o segundo sonho, ele vê espigas que eram brotadas exatamente da margem do rio. Ou seja, plantaram-se milho e numa só haste de espiga haviam 7 grãos cheios, 7 espigas cheias de milho. Perfeito. E de repente ele percebe que um vento oriental, esse vento oriental vem basicamente da região do Saara, um vento desértico, um vento extremamente quente, que ele passa pelas plantações e queima tudo. E ele percebe que esse vento sai queimando tudo, e não surgem mais novas 7 espigas, todas mirradas, todas secas. E essas mesmas espigas devoram as primeiras, as gordas, e assim termina o sonho dele. Numa devastação, e ele acorda, fica perturbado, e de manhã cedo ele se coloca de pé, chama todos os seus magos, porque os egípcios e grandes das culturas antigas consideravam que os sonhos, e que não é muito diferente dos dias de hoje, para muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, que os sonhos dizem muita coisa, que dizem revelação. E quando esse sonho é dito exatamente ao faraó, ao chefe, ao rei, esses sonhos tomam uma dimensão ainda maior, porque eles entendem que a divindade fala
com o seu representante na terra, que seria o faraó. E então esse faraó, ele se perturba porque ele não consegue entender o seu sonho, e ele sabe que esse sonho tem um significado especial. Então ele chama os seus magos responsáveis, e esses magos nada mais é do que sacerdotes que eram responsáveis para lidar com essas coisas, ora com magia, ora com feitiçaria, ora com a adoração mesmo dos ídolos. E então o faraó, ele conta essa história, conta o seu sonho, e a Bíblia diz que eles não conseguiu interpretar os seus sonhos. Eu queria, primeira coisa, falar com vocês. Nos dias de hoje, Deus parou com essa revelação de sonhos. Por que Ele parou, amados? Porque Ele deu a nossa revelação principal, que foi o Cristo. Ele deu a revelação fechada, que é as Escrituras Sagradas. Ela é a revelação fechada. Isso significa dizer que Deus não dá mais sonhos? Não, não significa dizer. Mas esse não é o evento ordinário que Deus faz, ou seja, não é a forma comum que Deus trabalha nos dias de hoje. Por quê? Porque Ele deu a revelação plena, Ele não tem por que te dar mais uma revelação, porque tudo que é necessário, como diz o apóstolo Pedro, a nossa vida e a piedade, Ele colocou nas Sagradas Escrituras para que nós pudéssemos olhar e tivermos sabedoria para caminhar baseado nos seus princípios. Por isso, dificilmente Deus vai guiar a tua vida e a minha vida por meio de sonhos, coisa que Ele fez com José, coisa que Ele fez com Abraão, coisa que Ele fez com muitos homens de Deus antes de Cristo. Mas depois de Cristo, poucas visões e poucos sonhos acontecem no registro das Sagradas Escrituras. Poucos, amados. Por quê? Porque Deus colocou um cano fechado, a Bíblia Sagrada, e te entregou, me entregou, para que por meio dela a gente pudesse entender e compreender toda a vontade do Senhor. Mas para José, ele está nesse tempo. E aqui é uma coisa interessante, porque parece que Deus, Ele tem que falar com os sonhos somente para a sua igreja, para aqueles que conhecem o Senhor, para aqueles que são adeptos deles. E aí a Escritura mostra que, na verdade, isso não é verdadeiro. Ele escolhe quem Ele quiser para dar aquele sonho que Ele desejava. E assim Ele fez com Faraó. Faraó, porventura, também aqui é interessante, porque ele não conhece nada do Senhor, mas ainda assim ele entende que alguma coisa forte está acontecendo, e ele precisa entender. E aqui é um detalhe mais agravante a respeito de como Deus está conduzindo toda essa história. O detalhe mais agravante é que quando o Faraó chama os seus magos, aqueles que estavam responsáveis de dar uma revelação, dar a interpretação desse sonho, eles não conseguem dar a interpretação. Mas uma coisa eles diziam para Faraó, que está pelo menos registrado da forma implícita na Escritura, que é, eles acreditavam que eram dois sonhos diferentes. Faraó para si mesmo, ele disse, não, isso não são dois sonhos, isso é um sonho só, como se fossem duas partes, mas é um único sonho, tem apenas um único significado. E os magos diziam, são dois sonhos, e são sonhos totalmente diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E porque a gente sabe que é assim que eles decidiram, porque Faraó, ele disse, eu tive um sonho. E quando ele conta para José, eu tive um sonho. E quando ele fala dos magos, ele disse, os magos tive sonhos. Ou seja, os magos entendiam que eram dois sonhos. E Faraó entendia que era um sonho. E quando a interpretação não batia só por esse detalhe, ainda que eles nada pudessem dizer, só isso já trazia ao coração de Faraó uma grande inquietação e uma grande perturbação. A perturbação de Faraó era exatamente porque ele não sabia, ele não tinha paz a respeito do que significava. Não importava se era uma coisa ruim ou se fosse uma coisa boa, desde que o significado viesse de maneira clara e precisa, ele entendesse, então eu já sei o que é isso. Para ele bastava. Não importava se fosse uma coisa muito terrível, nem se fosse uma coisa muito boa. Agora presta atenção. A Escritura diz claramente que esses homens foram impedidos de interpretar esse sonho. Eles podiam ter dito qualquer coisa. Lembre-se do sonho de Nabucodonosor? Que o sonho de Nabucodonosor, ele disse assim mesmo, sabendo ele que os seus magos podiam falar qualquer coisa para agradar o seu coração, ele disse, vocês, eu não vou dar a interpretação do sonho, eu não vou nem dizer qual é o sonho, vocês vão ter que me dizer o sonho e a sua interpretação, porque se vocês me disserem qual é o sonho que eu sonhei, eu terei certeza que vocês vão me dar a interpretação. Porque se eu disser o sonho, vocês vão me dizer as mesmas coisas que muitas vezes eu sonhei, e vocês disseram qualquer coisa só para agradar o meu coração. Só que dessa vez não será assim. E é dessa mesma maneira que é interessante que esse faraó, ele não toma essa posição
de Nabucodonosor. Mas ainda que ele não tome essa posição, os seus magos, sabe o que fazem? A gente não sabe dizer o que significa esses sonhos. Isso para nós é muito importante, sabe por quê? Porque Deus fechou a boca desses homens para falar qualquer tipo de besteira e asneira ou de mentira para enganar o coração do faraó. Eles poderiam imaginar alguma coisa e falar. Os homens são hábeis. Tem a capacidade de bolar, de dizer, é assim. Quem trabalha muito com essas ideias de sonhos, sempre tem a interpretação na ponta da língua. Dessa vez, Deus fechou a mente desses homens para nada dizer a esse faraó. Isso acontece diante do copeiro, e o copeiro está lá, quieto, parado, e os homens começam a falar, e dizem, a gente não sabe, provavelmente isso são 2 sonhos, mas a gente não sabe o que é. Não me digam, isso é só um sonho. Não, são 2 sonhos, faraó, mas a gente também não sabe o que é. Quando eles terminaram o consenso, o copeiro, que não tem autoridade para falar, ele pede permissão para faraó, e então ele fala, hoje eu me lembro dos meus pecados. Hoje eu me lembro das minhas faltas. Hoje, exatamente hoje, eu me lembro das minhas ofensas. E aqui a segunda coisa que a gente tem que entender a respeito da forma como Deus trabalha nas nossas vidas. Por 2 anos, José foi esquecido por esse homem. Por 2 anos, longos anos, se eu fosse esquecido por 2 anos e eu estivesse vivendo uma vida muito tranquila, não faria muita diferença. Mas eu estou numa masmorra, e 2 anos numa prisão é quase como uma eternidade. Os anos já se passaram. Quando José interpretou os sonhos desses homens, ele estava já quase há uns 10 a 11 anos preso. 10, 11 anos preso, sem nenhuma perspectiva de sair. A vida dele continuava do mesmo jeito, da mesma forma. Ele servia o Senhor, vivia para com o Senhor, mas todavia ele quer sair dali. Era angustiante para ele, porque tudo aquilo que ele estava vivendo, experimentando, era uma masmorra, era uma prisão, era uma tortura, e tudo por conta de quê? De inveja, de ciúme, e tudo porque ele quis fazer aquilo que era certo e nunca fazer o que era errado. A injustiça dominava o coração desse homem, mas todavia ele não se sentiu amargurado, ele continuava confiando que Deus poderia mudar a vida dele, que Deus poderia fazer aquilo que só ele, Deus poderia fazer, libertá-lo, tratá-lo. E então Deus deu uma oportunidade, colocou um homem lá, que era o copeiro. O copeiro se esqueceu de José, e 2 anos se passaram, e o copeiro está lá, e quando vem o caso, o copeiro se lembra, ele disse, hoje eu me lembro dos meus pecados, das minhas ofensas. Saber que há pecados na nossa vida que a gente se esquece? Pecados que não são o que a gente poderia dizer dessa forma, de algo da gente ter feito alguma coisa ruim, mas de não ter feito o bem. Porque na vida que a gente caminha, há 2 tipos de pecados que a gente sabe. Quando a gente pratica aquilo que é errado e é mal, e quando a gente deixa de praticar aquilo que é certo e é bom. Essas 2 coisas são pecados. Mas toda vez que a gente não pratica aquilo que é certo e o que é bom, direito, as Escrituras dizem assim mesmo para nós, todo aquele que sabe o que tem que fazer e o que é certo a ser feito, e não faz, peca. Toda vez que a gente faz isso, ou seja, se negligencia a prática do bem, a prática da justiça, a prática de fazer o que é certo, a prática de agradecer, o pecado vai dominando nossas vidas. E numa hora Deus vai ter que trazer de novo a nossa memória que nós temos sido ingratos para com aquele que nos salvou. E é isso que esse homem diante de Faraó diz, hoje eu me lembro dos meus pecados, hoje eu me lembro das minhas ofensas e eu preciso fazer uma reparação.
Será que a igreja nessa noite ela também não precisa fazer uma reparação diante de outras pessoas? Será que não chegou a hora de exatamente se fazer um determinado tipo de movimento para realmente colocar a gente no lugar que a gente deveria ser colocado? Aprender exatamente a fazer aquilo que Deus está pedindo que a gente venha fazer e a gente não está fazendo, ou melhor, esqueceu de fazer. São coisas que aquele homem, ele parou diante do faraó. Se a gente pudesse entender dentro de uma analogia bíblica clara, faraó é como se fosse Deus. Porque ele vai colocar José ao seu braço direito, como Cristo está ao braço direito de Deus. E quem está diante do faraó é um copeiro, alguém que serve a Deus, como eu e você servimos a Deus. E muitas vezes nós não nos colocamos diante de Deus e nos esquecemos de colocar para Deus aqueles que estão em situações terríveis. E que somente nós, que Deus nos deu a oportunidade de fazer uma mudança nessas vidas, nós não estamos colocando essas pessoas. A gente acha que eles vão se resolver. A gente acha que de alguma forma eles vão sair de lá das situações terríveis que eles estão e vai dar tudo certo. Enquanto eu continuo servindo a Deus, eu continuo servindo o copo de Deus, eu continuo fazendo as coisas para Deus, mas só eu para Deus, só comigo e Deus. E esquecemos que um dia nós estivemos na mesma situação e foi o próprio Deus que nos tirou de lá e nos colocou na boa situação que nós hoje nos encontramos. Então aquele homem, ele teve tempo e disse: hoje eu me lembro e eu quero fazer reparação deste mal. Lembra-te quando o Senhor ficou irado e nos lançou no cárcere? Faraó: sim, pois é, isso foi 2 anos atrás. Quando o Senhor nos jogou no cárcere, eu e o padeiro tivemos um sonho. E aquele homem, havia um hebreu lá. E esse hebreu, ele interpretou o sonho para nós. E assim como ele interpretou, assim sucedeu. Eu voltei ao meu posto, à minha função, enquanto o padeiro foi morto exatamente da forma como ele disse. Cada um de nós tivemos um sonho e cada um com a sua significação, e ele deu exatamente da forma, se deu da mesma forma como aconteceu. Ele termina o relato dele e a Escritura diz claramente: Faraó manda chamar José às pressas. Essa palavra José às pressas, dentro do original, significa dizer que ele, como se ele tivesse sido pego, José, e arrastado da prisão. O que a gente entende por isso? Porque aqui começa exatamente o processo de exaltação da vida de José. Por 13 anos José foi esquecido, por 13 anos ele foi ignorado, por 13 anos foi dado como morto, foi dado como um Zé Ninguém, foi dado como um nada, mas ele ainda diante de Deus servia o Senhor e permanecia diante do Senhor. Não importava a tortura, não importava o lugar, não importava as afrontas, não importava a injustiça, ele permanecia fiel. E aqui eu quero dizer uma coisa para a igreja bem clara: ninguém é capaz de prender a nossa vida. Ninguém é capaz de escravizar a nossa alma. Os homens podem afligir a nossa vida, podem cercear a nossa liberdade, podem até nos levar a uma prisão, mas eles não podem escravizar a nossa alma. O único que pode escravizar a nossa alma é o pecado, se nós assim o deixarmos. Se a ingratidão entrar no nosso coração, se a murmuração entrar no nosso coração, se as coisas ruins e más que Deus odeia dominar a nossa alma. José foi preso no seu corpo, mas a sua alma estava livre, porque ela estava perdoada. Ela encontrou abrigo e refúgio em Deus. Eu sei que a gente vive em tempos bem difíceis. E eu não conheço as histórias de nenhum de vocês da forma como eu queria até conhecer. Eu não sei com que tipo de dores tu passaste na tua vida. Mas Deus foi contigo durante todo esse tempo. E se de alguma forma você entendeu que Deus não foi com você, tua alma começou a entrar num processo de amargura,
e você está ficando dentro de um cativeiro, e que nem a prisão, e nem o sol que você vê, ou as estrelas que você contempla à noite, são capazes de libertar a tua alma, a não ser que o próprio Deus chegue e você confesse que Ele tem sido bom para com você. Do contrário, você vai viver livre, mas sempre preso, sempre aprisionada a tua alma por laços de dor, de amargura, de ressentimento, sempre achando-se vítima. E Deus não quer isso para nossas vidas. A promessa das Escrituras nunca foi que a gente tivesse uma vida feliz, cheia de felicidade. Você não vai encontrar isso no texto das Escrituras Sagradas. Nunca vai encontrar. É por isso que muitas pessoas, elas se amarguram ou se ressentem com o Evangelho depois que começam a caminhar no Evangelho, porque eles acreditam que Deus vai trazer felicidade para eles. E felicidade segundo o padrão deste mundo. Isso não é o Evangelho. Ainda que muitas pessoas ensinem isso, isso não é o Evangelho. Porque o Evangelho, ele disse que não era assim. Porque o Evangelho que é descrito nas Sagradas Escrituras nunca foi um Evangelho de felicidade. Nunca foi. Foi um Evangelho de obediência. Foi um Evangelho que a gente tem que se satisfazer em Deus e não com as coisas que Deus nos deu nessa terra. Ou a gente se satisfaz com a presença de Deus e basta isso, ou a gente está caminhando em outro Evangelho que não é o Evangelho. E mais cedo ou mais tarde, você vai se deparar que você está enganado. E nesse dia, quando você se deparar com isso, você terá duas opções. Ou vai encontrar em Deus o teu descanso, o teu deleite, a tua satisfação, ou Deus não servirá mais para você. Só vai mostrar que você só queria as coisas que Deus estava querendo te dar. Esse é o contentamento de uma alma que passa 13 anos numa prisão e que é totalmente esquecido por todos e é injustiçado por todos e ainda assim permanece com o coração calmo, manso e humilde. Como esse homem não está revoltado depois de 13 anos numa masmorra. Conheço pessoas que têm uma vida, hoje tem uma vida um pouco melhor, mas ela nunca consegue dizer, eu te agradeço. Não consegue. Não consegue agradecer, amados. Conheci um rapaz, nesses poucos dias que eu vivo aqui em Alto Paraíso. Ele não consegue agradecer aqueles que fizeram só o bem para ele. Nunca disse um obrigado. E aqueles que fazem o bem a ele, ele considera como se fosse uma coisa obrigatória. Fizeram porque tinha que fazer. Porque eu sou assim, 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 tenho isso, isso e isso, de dificuldades e dificuldades, tanto físicas, quanto emocionais, quanto pessoais. E a família que ajudou essa pessoa, nunca ouviu dele, obrigado. Nunca. Talvez você diga, mas eu não sou assim não, Abraão. Sempre quando tu esquece de agradecer, seja qual for o nível, você é assim. Isso vai minando a tua alma, isso vai mostrando que realmente tu és ingrata. Que eu sou ingrato. Que se a gente só quer agradecer por coisas grandes que acontecem em nossas vidas, a gente é ingrato. Ou no mínimo interesseiro. Porque se é coisa pequena, vou agradecer para quê? O apóstolo Paulo disse assim mesmo, aprendi a viver contente com tudo, já sei viver contente com tudo, sei a ter muito
abundância, fartura, mas sei também padecer necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque o contentamento para ele, o Senhor o bastava. A minha graça te basta, Paulo. E é exatamente dessa forma que então quando o copeiro fala isso e o faraó manda chamar às pressas, ou seja, arrastar José do cárcere, é exatamente esse é o tempo que não mostra que não somos nós que somos elevados nessa terra, que não é o nosso braço que faz com que a gente se coloque em posições de autoridade ou em posições de honra nessa terra. Não é a minha força, não é a minha experiência, não é o meu aparato, não é tudo que eu me planejei para ser alguma coisa e agora sou, que foi o meu braço que me trouxe até aqui. Ele reconhece cada uma dessas coisas. E como é que ele sabe que ele reconhece? Porque quando ele é retirado do cárcere, uma coisa só acontece com ele: você vai ser barbeado. Tiram todos os apetrechos dele, ou seja, numa masmorra não tem salão de beleza. Então ele se limpa todo, se barbeia, ou seja, tira todos os pelos do corpo, rapa a cabeça e a barba. Porque era assim que um egípcio vivia. Considerava um padrão de higiene ser limpo de pelos. Então fazem isso com José, e José se apresenta agora todo limpinho, todo cheiroso diante do faraó, mas ainda é um escravo. Mas a mudança do estado dele, de roupa dele, da forma dele, já está mudando de uma maneira muito brusca e muito rápida. E agora diante do faraó, o faraó disse: fiquei sabendo que tu consegues interpretar sonho. E José bem claro disse: eu não tenho esse dom. Quem tem esse dom é Deus. Deus é que interpreta. Conte-me seu sonho e Deus lhe vai dar uma palavra favorável ao faraó. A palavra pode nos soar de maneira meio estranha, porque dar uma palavra favorável ao faraó não significa dizer que ele vai manipular o sonho e dar uma interpretação que o faraó se agrade, não. Ele vai trazer uma interpretação, Deus vai trazer a interpretação tão verdadeira e tão certeira que vai dar paz ao coração de faraó para entender de que essa é a interpretação, seja ela qual for. E então o faraó conta o mesmo sonho da vaca e depois das espigas, e ele fala, e José, ele é um profeta de Deus, e ele como um profeta de Deus, Deus havia dado um dom para ele interpretar os sonhos, e diz assim mesmo: faraó, o teu sonho não são 2 sonhos, é apenas um sonho só. Quando ele fala isso, o faraó entende e disse: então eu estava certo, não são 2 sonhos, é um sonho só. O sonho tem apenas um significado. Esse homem está entrando na linha correta, como eu acredito que devia ser. E ele fica mudo, faraó, porque ele quer esperar toda a interpretação. E José diz claramente para ele, disse: faraó, as 7 vacas, as 7 vacas magras, as 7 vacas gordas, as 7 espigas cheias e as 7 espigas mirradas, são uma coisa só, são 7 anos. Cada um são 7 anos. Só que, porém, as que são gordas e as espigas boas são 7 anos de fartura, e as vacas magras e as espigas mirradas são 7 anos de fome, faraó. Faraó, teu sonho é um só. Deus determinou revelar para faraó o que ele vai fazer nessa terra. Virão 7 anos de grande fartura sobre toda a terra do Egito. Mas depois de 7 anos, Deus enviará umas 7 anos de grande fome, e uma fome tão grande que nem vão se lembrar dos 7 anos de grande fartura e abundância que houve na terra do Egito. Faraó fica olhando e fica impressionado com a revelação e com a interpretação do sonho. Então ele termina o sonho e diz assim mesmo: lembre-se, José saiu do cárcere. Ele foi chamado somente para interpretar o sonho. Não foi chamado mais para fazer mais coisa alguma. Ele, entendendo que faraó consegue perceber que ele, faraó, está aceitando a interpretação dele como verdadeira, ele abre a boca e traz um conselho ao faraó. E o conselho que José ele vai trazer se trata de 3 passos. O primeiro: escolhe um homem que seja sábio, muito responsável, que possa gerir toda a terra do Egito.
Segundo conselho, coloca administradores em cada parte dessas cidades da terra do Egito. E terceiro conselho, constrói silos, armazéns, para que 20% de toda a colheita que vier durante esses 7 anos de fome sejam colocados já ao redor dessas cidades que produziram, e coloque como um armazém, e durante esses 7 anos vão depositando esses 20% de tudo que acontece, para que quando começar os 7 anos de fome, nós temos todo o alimento que vocês vão precisar. E aqui é um ponto importante para nós como igreja. A gente tem que aprender a fazer muito mais do que foi nos dado para fazer. Não, eu só te chamei para te trazer um copo de água para mim. Mas o senhor só pediu um copo de água, então está aqui, eu trouxe o copo de água. Não consegue mais se dispor para fazer coisa alguma mais? Esse é um ponto muito sério para nós como igreja. A gente parece que só se disponibiliza para fazer alguma coisa quando é nos ordenado para fazer alguma coisa. E lembre-se, eu não conheço os teus dons, eu não conheço os teus talentos. Ainda que eu conheça alguma coisa de você e eu possa pedir alguma coisa para você fazer para o reino, ainda assim isso pode ser o mínimo do que você possa fazer, e você sabe que você pode fazer muito mais do que isso. Mas ninguém pediu, ninguém falou nada para mim. Com José não foi isso. Pediram para ele interpretar um sonho, não pediram para ele dar um conselho. E isso a gente tem que aprender com José também. Que é necessário que a gente faça ainda mais do que nós podemos fazer, do que aquilo que estão nos pedindo. Porque talvez o que estejam nos pedindo seja somente para um motivo de que você possa mostrar muito mais do que você tem para mostrar. Dar muito mais do que você tem para dar. Porque eu não conheço as capacitações e as habilidades que Deus colocou na sua vida, e talvez você nem mesmo conheça essas habilidades. Mas está na hora de você colocar isso para fora e edificar a igreja do Senhor. Porque o conselho daquele copeiro, ou melhor dizendo, o conselho daquele prisioneiro, salvou o mundo antigo daquela época. O conselho dele. E a gente aprende uma segunda coisa com José. Quando ele deu esse conselho, ele disse: coloca um homem sábio, coloca um homem capaz, que possa governar o Egito, esteja a cargo somente dessa posição. Ele não estava pensando nele. Coloque administradores abaixo desse homem para regular e fazer tudo o que é necessário. Ele não estava pensando nele. Ele era um escravo. O máximo que José pensava ali: essa é a minha chance de sair da prisão e começar a minha vida do zero. Arranjar algum emprego aqui para que eu comece a minha vida. Era o máximo de José. Tudo que ele queria é que Faraó dessa vez pudesse o lembrar, eu tirar da masmorra. E isso a gente tem que ter no nosso coração, amados. Poder dar um conselho, e como conselho as pessoas têm um direito ou não de ouvir e obedecê-lo, porque é um conselho. E quando a gente propõe alguma coisa, não pode ser propondo algo que nós venhamos tomar conta desse negócio. Porque quando José disse: coloca um homem sábio, inteligente, capaz de administrar tudo, ele não pensou em si, ele pensou: Faraó, escolhe. Ele não disse isso. Faraó, Adna, escolhe aqui, tu vai montar uma equipe para fazer isso e isso. Vê se tu escolhe os melhores, viu? Não está apontando. Ela está dizendo: escolhe. Pensa bem num homem sensato que tu possas colocar, sábio, sobre esse negócio. Depois escolhe uma outra equipe que possam administrar e que possam fazer aquilo que é
que vai dar exatamente a salvação para o Egito quando vier os anos de fome. A Bíblia declara que Faraó gostou demais e todos os oficiais gostaram da ideia, do conselho, e disseram: que conselho precioso, que conselho sábio. E os oficiais ficavam olhando um para o outro: será? Quem será de nós aqui? Porque vai ser um de nós. Nunca imaginaram que seria o próprio José. E a resposta do faraó é bem clara quando ele diz: porventura poderíamos encontrar um homem sábio, inteligente, em que o Espírito de Deus está? A resposta é: nunca. Não podemos encontrar, porque já encontramos. Tu és este homem. Como é que eu sei que tu és este homem? Porque Deus te deu sabedoria para interpretar e dizer o que deve ser feito. Se Ele te deu isso, é sinal que você vai fazer isso. Porque você é o que seja capaz de realizar essa obra. E agora, não importa um homem que seja mais sábio, que seja mais inteligente, você nunca trabalha sozinho. Repita isso no teu coração. Não importa o que Deus me dá, não importa quanto Deus me faça sábio, eu não faço a obra de Deus sozinho. O Cristo é Deus e Ele não fez a obra sozinho. Ele chamou 12 para estar com Ele. Se o Cristo não fez a obra dele sozinho, por que você se acha que pode fazer tudo sozinho? Quem acha isso é porque ainda não entendeu quem Deus é. Quem Deus é e quem você é. E José foi: tu és este homem, vou te colocar sobre o meu trono. Tu serás o segundo abaixo de mim. Ninguém será maior do que você, a não ser eu. Hoje eu não vou falar sobre a exaltação de José, mas eu vou falar somente sobre isso. Deus tirou esse homem. No tempo dele, quando o tempo de Deus acontece, chega. Você sai de um lugar e vai para o outro, porque Deus assim faz. Quando Deus estabelece, e Ele estabelece todas as coisas que vão acontecer nas nossas vidas, a gente tem que confiar no senhorio de Deus, que Deus está cuidando de nós, mesmo que a gente passe por situações tão terríveis, tão difíceis, mas ainda assim, Deus está cuidando de nós. E entenda que durante todo esse tempo, Deus está nos preparando para que a gente continue sendo humilde e dependente dEle. E assim a gente vê na história de José, sempre reconhecendo: é Deus que faz as coisas. Deus me envia. Deus me fez sofrer. Deus me fez vir à prisão. Não sei porquê, mas Ele fez. Poderia ter tomado outros caminhos, mas Deus não quis tomar. Para que nós sejamos um reflexo claro daquilo que Cristo haveria de fazer, ou ser, melhor dizendo, que o justo pagaria pelos nossos pecados. Não era justiça, não era direito de José cair na prisão, sofrer tudo que sofreu, mas o pecado faz isso. E o Cristo, que é perfeito, Ele sofre infinitamente mais do que José, porque Cristo vai até a morte por causa dos nossos pecados. Mas também Ele toma uma exaltação acima de José, porque José ficou e foi elevado à destra de Faraó. Jesus foi elevado à destra de Deus, sendo Senhor de tudo e de todos. Incline sua cabeça, oremos ao Senhor.